Imagine um sistema tão persuasivo que consegue te convencer de uma coisa absurda, que o seu valor como pessoa é medido pela sua capacidade de produzir, até a exaustão. Eu sou Ozzy do canal Caixa de Pandora e hoje vamos investigar uma das pressões mais silenciosas e destrutivas da atualidade, a cultura da produtividade tóxica. Entenda os mecanismos por trás da seita do trabalho. Um fenômeno que transformou o simples ato de viver em uma corrida incessante por resultados, que glorifica o esgotamento e nos faz questionar se todo esse sacrifício realmente vale a pena. Se você gosta de curiosidades, histórias sombrias e misteriosas, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos mais uma vez abrir a Caixa de Pandora. Para entender a pressão que sentimos hoje, precisamos olhar para a herança que recebemos, a herança do sacrifício. E essa semente foi plantada há muito mais tempo do que imaginamos. Tudo muda com a Revolução Industrial. Foi ali, entre o ruído das máquinas e o fumo das chaminés, que o relógio de ponto substituiu o ritmo do sol. Pela primeira vez na história, o tempo das pessoas foi padronizado, medido e vendido em troca de um salário. A vida foi dividida entre horário de trabalho e tempo livre, e o primeiro começou a engolir o segundo. Você com certeza conhece alguém assim. Pode ter sido seu avô, seu pai, um tio ou um vizinho. Aquela pessoa que acordava antes do sol nascer, vestia o mesmo uniforme por décadas e voltava para casa com as mãos calejadas e o corpo cansado. Era uma geração que via no trabalho duro não apenas uma necessidade, mas uma virtude moral, um orgulho. Passar 30, 40 anos na mesma empresa, aguentando chefes ruins, condições precárias e salários muitas vezes injustos, era visto como sinal de caráter, de resistência. Essas pessoas eram os heróis anônimos que literalmente construíram o país em que vivemos. Foram as mãos que ergueram pontes, as costas que carregaram sacos de cimento para levantar prédios, a paciência que montou peça por peça nas linhas de produção, que movimentaram nossa economia. Mas por trás dessa narrativa de glória e construção, havia um outro lado. Havia a exploração disfarçada de oportunidade. Havia a ideia de que ser explorado era um preço pequeno a se pagar, pela honra de ter um emprego estável. E havia a discriminação contra quem ousava reclamar e pedir mais. E o mais importante, essa geração operária foi doutrinada com uma promessa, a promessa de que todo esse sacrifício um dia seria recompensado. Com a aposentadoria, com o respeito da sociedade, com a casa própria, com a certeza de que tudo isso valeu a pena. Essa ética do sacrifício foi passada de pai para filho como um legado. E nós, mesmo sem perceber, internalizamos essa lógica. Acreditamos que para ter valor, precisamos sofrer no trabalho, que descansar é pecado e que a produtividade é a nova medida da nossa alma. Mas o mundo mudou e a pergunta que fica é: será que essa promessa de sacrifício e recompensa ainda se cumpre? Ou será que estamos apenas repetindo um ciclo, mas sem nenhuma das garantias que um dia fizeram esse jogo parecer justo? E para manter esse ciclo funcionando, um novo sistema muito mais complexo e sedutor foi criado. Um sistema que não precisa mais de chicotes ou ameaças. Ele nos convence a sermos nós mesmos nossos próprios capatazes. Se a geração passada foi doutrinada pela ética do sacrifício, a nossa foi sequestrada por uma promessa diferente, a do consumo sem fim. O sacrifício no trabalho, antes o fim de si mesmo, ganhou um novo propósito. Ele se tornou o combustível para o novo motor da economia, o crédito fácil e a cultura da dívida. A mensagem, sutil e constante, é clara: trabalhe agora, compre depois e seja feliz. Compre o carro que mostra o seu sucesso. Compre a casa que prova que você chegou lá. Compre o celular que sinaliza que você está atualizado. Mas existe um problema nessa equação. Para a maioria esmagadora das pessoas, o salário nunca é suficiente para comprar tudo isso à vista. E aí entra o sistema. Ele te vende a sensação de conquista, antes mesmo de você ter conquistado de fato. Ele te oferece a chave da casa e o carro na garagem, em troca de uma hipoteca e um financiamento
que podem levar uma vida inteira para serem quitados. E é aí que a engrenagem se encaixa perfeitamente. Você agora não é mais apenas um trabalhador, você é um devedor. E o devedor tem medo. Medo de perder o emprego, medo de arriscar, medo de dizer não, medo de parar, porque as contas chegam todo mês, impiedosamente. A dívida é a algema invisível que te prende a um emprego que você pode odiar, a um chefe abusivo, a uma rotina que esgota o seu corpo e a sua alma. O sonho de consumo se revela, na prática, como uma grande armadilha que garante que você vai continuar correndo dentro da roda, sem nunca questionar para onde ela está indo, ou se vale a pena correr. Parabéns! Você agora é mais um integrante da corrida dos ratos. E enquanto corremos, exaustos, para pagar as parcelas do que compramos para compensar nosso cansaço, um novo tipo de guru surge, não para nos salvar da armadilha, mas para nos vender uma forma mais inteligente de correr. Eles não usam uniformes de operários, usam ternos caros e palestram em palcos iluminados. São os novos sacerdotes da produtividade, e a sua mensagem é sedutora e perigosa. A culpa não é do sistema. A culpa é sua por não ser eficiente o suficiente. E assim, no vácuo deixado pelo medo e pela ansiedade, surge uma nova indústria bilionária, a indústria da produtividade tóxica. Seus líderes são os gurus da autoajuda corporativa. Eles não vendem produtos, vendem uma identidade, a identidade do vencedor, do realizador, da máquina humana de alta performance. A mensagem deles é uma evolução perversa da ética do sacrifício. Eles não dizem apenas trabalhem duro, eles dizem trabalhe de forma inteligente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e transforme cada segundo do seu tempo livre em uma oportunidade de negócio. Eles se apresentam como uma solução, mas são parte do problema, porque a premissa central deles é a mais cruel de todas. A culpa é sua. O sistema não é explorador, você que é improdutivo. O salário não é baixo, você que não é empreendedor o suficiente. A jornada não é exaustiva, é você que não sabe gerenciar sua energia. Eles pegam a ansiedade gerada pela corrida dos ratos e a transformam em um produto. Vendem a você a solução para um problema que eles mesmos ajudaram a criar. São traficantes de esperança, cobrando um preço alto por uma dose de motivação, que dura até a próxima crise de ansiedade. Acorde às 5 da manhã. Faça uma renda extra. O sono é para os fracos. Esses mantras criam a culpa santificada. Se você não está sempre produzindo, você é um preguiçoso. Se tira um fim de semana para descansar, você está ficando para trás. O lazer, que deveria ser um direito, se torna um pecado. E é aí que mora o triunfo silencioso desse sistema. Não é mais seu chefe que te explora, é a sua própria mente. Pense bem, alguma vez você sentiu aquela pontada de culpa por estar se divertindo no fim de semana? Como se estivesse fazendo algo errado? Já faltou uma consulta médica ou adiou um momento com a família porque o trabalho não podia esperar? Seus colegas de trabalho com quem você passa 8, 10, 12 horas por dia não são às vezes mais íntimos do que sua própria família? Essas não são falhas suas, são sintomas. São os fios invisíveis da marionete. É a ética do sacrifício agora internalizada, nos punindo por usarmos descansar. Esses gurus constroem impérios vendendo a ideia de que a realização está em fazer mais, sempre mais. Mas a pergunta que ninguém faz é: mais para quê? E para onde isso está nos levando? E o preço por ignorarmos essas perguntas, o preço por tentarmos viver nesse ritmo insano, está sendo pago com a moeda mais valiosa que temos, a nossa saúde. O resultado não é um gráfico de produtividade subindo, é um ser humano quebrando. Enquanto os gurus celebram a cultura da alta performance, a medicina e a psicologia batem um martelo sobre uma epidemia silenciosa, uma doença que destrói o corpo e principalmente a mente. E esse colapso tem um nome: a síndrome de burnout.
O burnout não é simplesmente estar cansado. É um estado de esgotamento físico, mental e emocional profundos. É a sua bateria interna sendo drenada até a última gota, sem nenhuma possibilidade de recarga. É a mente gritando chega, enquanto o corpo já não aguenta mais. Os sintomas são um retrato cruel dos nossos tempos. Exaustão que o sono não cura, cinismo e distanciamento do próprio trabalho e das pessoas, uma sensação de inutilidade e incompetência, dificuldade de concentração e lapsos de memória, irritabilidade e crises de ansiedade. E o burnout é apenas a ponta do iceberg. Ele abre portas para a depressão, para os transtornos de ansiedade generalizada e para uma crise de sentido que corrói por dentro. As estatísticas são um grito de alerta, silenciado pelo barulho da produtividade. Só no Brasil, milhões de afastamentos do trabalho por transtornos mentais são registrados todos os anos. Mas por trás de cada número existe um rosto. Existe a pessoa que dedicou anos, décadas de sua vida, acreditando no jogo do sacrifício e da recompensa, e que agora se encontra vazia, doente e se perguntando: por que eu fiz tudo isso? O sistema extrai até a última gota de energia, e quando você não tem mais nada para dar, você é descartado. A promessa de uma aposentadoria tranquila se transforma na realidade de uma saúde destruída. O preço oculto do progresso e da produtividade não está nas planilhas, está nos consultórios médicos, nos frascos de remédios e no silêncio angustiante de quem não reconhece nem a si mesmo. Mas e se estivéssemos chegando em um ponto de ruptura? E se uma geração inteira, testemunhando o preço que seus pais e seus avós pagaram, estivesse começando a se recusar a herdar essa dívida? Uma revolução silenciosa está acontecendo, e seus sinais estão por toda a parte. Diante de um sistema que glorifica o esgotamento, uma pergunta começa a ecoar cada vez mais alto: será que vale a pena? E essa pergunta está gerando uma resposta prática e poderosa. Nasce uma revolução silenciosa, não com protestos barulhentos nas ruas, mas com atitudes mudas em escritórios, fábricas e reuniões familiares. É o fenômeno da grande demissão em massa, onde milhões de pessoas ao redor do mundo simplesmente disseram chega, pediram demissão de empregos que sugavam sua alma, em busca de algo que o dinheiro sozinho não compra: qualidade de vida. É a postura do fazer só o combinado. Não é fazer corpo mole, é uma decisão consciente. Vou entregar um bom trabalho dentro do meu horário, mas não vou mais doar minha saúde mental por uma promessa vaga de reconhecimento futuro. São os caixas, os operários, os entregadores exigindo mais respeito e melhores condições. É uma geração enviando uma mensagem clara: meu tempo de vida vale mais do que o seu lucro. O que move essa revolução não é preguiça, é uma mudança de consciência. Para essa nova geração, sucesso não é só o cargo no LinkedIn, é ter tempo para viver, é ver o filho crescer, é ter saúde para chegar aos 50 anos sem estar destruído. É a recusa em repetir o ciclo de sacrifício que viu seus pais definharem. Eles viram a promessa antiga falhar, e em vez de tentar consertá-la, estão escrevendo uma nova promessa para si mesmos. Eles não querem destruir o sistema, querem simplesmente sair dele vivos. Mas será que a solução é simplesmente trabalhar menos? Ou existe um equilíbrio, onde podemos ser produtivos e realizados, sem precisar adotar a produtividade tóxica, nem romper completamente com o sistema? A resposta não é tão simples assim. O verdadeiro desafio não é destruir o trabalho, mas descobrir o seu significado. É separar o trabalho que sustenta do sacrifício que destrói. A verdadeira revolução não está em parar de produzir, mas em redefinir o que é produtivo. É produtivo cuidar da sua saúde mental. É produtivo passar uma tarde com quem você ama. É produtivo descansar sem culpa. O caminho do meio não é uma fórmula mágica. É uma pergunta que cada um de nós precisa fazer. O que eu estou trocando pelo meu tempo, energia e saúde? E essa troca está valendo a pena? Talvez a resposta não seja demitir-se amanhã.
mas talvez seja estabelecer um limite. Desligar o celular após o expediente, tirar férias de verdade, dizer não para uma demanda abusiva, valorizar o ócio criativo. Estamos reaprendendo, da maneira mais dura, que a produtividade não pode ser a única medida do nosso valor, que uma vida bem vivida é feita de momentos que não estão no currículo, que o sucesso mais importante não é profissional, é pessoal. O sistema da produtividade tóxica nos vendeu a ideia de que tempo é dinheiro, mas a verdade que estamos redescobrindo é muito mais profunda. Tempo é vida, e a gente só tem uma. Com tudo isso fica claro que a maior conquista que podemos almejar não está em um olerite ou em uma promoção. Está em algo muito mais simples e infinitamente mais valioso. A verdade é que o trabalho se tornou a maior religião dos nossos tempos. Uma seita que promete salvação através do esgotamento e que nos faz acreditar que nosso valor está no que produzimos e não em quem somos. Nós herdamos uma ética de sacrifício. Fomos engolidos por uma cultura de consumo e somos diariamente doutrinados por gurus que lucram com nossa ansiedade. O resultado é um custo humano silencioso, porém devastador. Uma epidemia de burnout e uma crise de sentido. Mas, como vimos, uma mudança já começou. Uma revolução silenciosa está trocando a glorificação do cansaço pela busca por uma vida com vida. O convite que fica não é para que você queime seu emprego amanhã. É para que você acenda uma pequena chama de questionamento. Agora me conta aqui, o que você acha de tudo isso? Você se sente preso na mesma corrida que mostramos? O que você está disposto a fazer para reconquistar seu tempo? Quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, me dá aquela força. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Vamos juntos abrir a caixa de Pandora e a cada episódio desvendar os maiores mistérios do mundo. Até o próximo vídeo.